Saudações, senhoras e senhores. Mais uma vez é um prazer estar aqui, podendo contribuir com a formação educacional de vocês, mesmo que à distância. Eu vou confessar uma coisa, eu prefiro encontrar vocês, trocar ideia, olhar olho no olho, saber da vida de vocês, do que está rolando. Contato com a juventude é um negócio que rejuvenesce a alma de nós que somos mais velhos, mas ainda bem que a gente pode contribuir mesmo à distância, né? Então vamos lá. A aula de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o Segundo Reinado e a política externa durante o Segundo Reinado. Então veja, nas nossas aulas de História do Brasil, nós estamos numa sequência. A gente já conversou sobre a política interna do Segundo Reinado, de 1840 a 1889, já falou das relações e disputas de poder dentro do Brasil. A gente já falou da questão econômica durante o Segundo Reinado, a modernização conservadora, o desenvolvimento do café, as tentativas de surto industrial, de desenvolvimento e diversificação da economia brasileira. A gente já falou também da questão da mão de obra, da questão da escravidão, da decadência da escravidão até o seu fim, do movimento abolicionista e das mudanças na sociedade, a imigração, que vai trazer novas ideias e novas influências culturais e sociais para dentro da formação desse caldeirão cultural histórico chamado Brasil. E agora nós vamos para a última aula dessa abordagem mais geral, que é a aula sobre o Segundo Reinado, política externa. Então, qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo aqui é conversar um pouquinho sobre como é que estava se desenvolvendo a relação do Brasil com os outros países do mundo durante o século XIX. E de modo geral, eu posso afirmar para vocês o seguinte: havia duas tendências gerais, duas linhas gerais da política externa brasileira no século XIX. A primeira era de assumir uma dependência, um papel secundário em relação à Inglaterra. Ou seja, o Brasil continuava sendo uma economia agroexportadora, não houve, como nós já vimos, um processo realmente de industrialização, houve certo crescimento industrial e houve um surto industrial, mas não houve uma transformação profunda das bases da economia brasileira, que continuou sendo de agroexportação, plantation, latifúndio, monocultura, voltado para a exportação, explorando o trabalho a preços, a salários baixíssimos ou a escravidão. Então, nesse cenário, a gente continuava dependendo de comprar produto industrial da Inglaterra e de exportar os nossos produtos agrícolas para a Inglaterra. Então, isso fez com que o Brasil não tivesse muita margem de manobra para tentar se desenvolver ou para o governo tentar tomar decisões de acordo com uma política externa autônoma. A gente acabava virando meio que um quintalzinho da Inglaterra. Só que, ao mesmo tempo, em relação ao resto da América do Sul, o Brasil quis adotar uma postura de liderança, porque o Brasil é, sem dúvida nenhuma, o maior país da América do Sul e desde essa época e até antes disso, a maior potência econômica da América do Sul, a maior população da América do Sul. Então, quer dizer, o Brasil queria ser, dentro da América do Sul, uma espécie de país imperialista. Então o Brasil era dominado pelo imperialismo inglês, mas queria exercer influência na América do Sul, especialmente numa região estratégica, que era a região da Bacia do Rio da Prata. E por que a Bacia do Rio da Prata, a Bacia Platina, é uma região estratégica? Porque tem importância geográfica. Olha aqui, ó, aqui é o Rio da Prata, vocês estão vendo? Aqui está a América do Sul, ó, isso aqui é a fronteira do Rio Grande do Sul atual. Então deixa eu marcar em vermelho aqui, ó, só para vocês conseguirem enxergar. Ó. Aqui nós temos a fronteira atual do Rio Grande do Sul. Aqui é o que atualmente é a fronteira entre Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai, tá bom? Então beleza, ó. Dentro, me perdi aqui, dentro dessa linha vermelha, nós estamos no Brasil, tá bom? Então tá aqui, Brasil. Aí aqui o Uruguai, aqui a Argentina, aqui o Paraguai, tá bom? É isso aí, galera, vocês são muito legais.
Aí, gente, qual a importância estratégica dessa região aqui da Bacia do Rio da Prata? Essa aqui é a maior porta de entrada e saída de navegação e de comércio e de riquezas e de recursos entre o Oceano Atlântico e o interior da América do Sul. Até para o Brasil mesmo chegar aqui, ó, na região do oeste do Paraná, do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso atuais, a entrada pelo Rio da Prata facilita pra caramba, porque ó, entra pelo Rio Paraná, o Rio Paraná vem aqui, nasce para dentro aqui do Brasil, ó, tá percebendo? O Rio Paraná vem para cá e o Rio Paraguai, ó, vai nascer aqui no Mato Grosso do Sul. Então, o melhor caminho para transportar mercadorias, para ter contato entre o litoral do Brasil e o interior do Brasil, não era atravessando o Brasil, era usando o Rio da Prata. Então, isso é uma questão estratégica. Se o Rio da Prata fosse dominado ou por argentinos ou por uruguaios, e eles não permitissem a navegação brasileira na região, o Brasil estava ferrado. Além de que, como é a maior porta de entrada do comércio e da navegação para o interior da América do Sul, não é só para o Brasil, mas é estratégico para todos os países do sul da América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai e o próprio Brasil. Então essa região sempre foi muito conflituosa. Lembra que desde a época da colonização, Portugal tentou manter uma colônia ali, que chamava de Colônia do Sacramento? Então, é uma região muito, muito treta. Por isso, então, o centro das tretas no século XIX vão ser as disputas políticas, as negociações diplomáticas e as várias guerras em que os países da América do Sul vão se envolver ali na Bacia Platina, a bacia do Rio da Prata. Tá bom? Então essa região envolve interesses ingleses, a Inglaterra não quer que nenhum país domine ali para a Inglaterra dominar todo mundo, e os países da América do Sul, Brasil e Argentina principalmente, disputando a hegemonia naquela região. Então é muita, muita treta. Aquela historinha que a nossa professorinha lá na 4ª série contou para nós, de que o Brasil é um país assim abençoado por Deus, porque não tem guerra, não tem problemas de guerras, invasões, é mentira. Mentira. O século XIX vai mostrar isso à exaustão. Dá uma olhada aqui, ó. Durante o século XIX, ó, quanta guerra nós vamos ter? Guerra contra o Uruguai em 1851, guerra contra a Argentina em 1852, guerra contra o Uruguai de novo entre 1864 e 1865, e a maior, mais importante, mais decisiva e mais devastadora de todas as guerras da América do Sul, a famosa Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. Claro que ela é chamada de Guerra do Paraguai por nós, brasileiros. Lá no Paraguai ela é chamada de Guerra do Brasil, e pelos outros povos da América do Sul é chamada de Guerra da Tríplice Aliança, porque formou-se durante a guerra uma aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai, a Tríplice Aliança Sul-Americana para enfrentar o Paraguai. Veja, o Paraguai chegou a ser uma potência econômica e militar do continente sul-americano, que para ser destruída e derrotada na Guerra do Paraguai, teve que ter a união de Brasil, Argentina e Uruguai com o apoio da Inglaterra. Mas isso nós vamos estudar depois. Então qual é o grande lance aqui, ó? Nessa região platina, o grande lance é, a Inglaterra queria liberdade de comércio na região. Por quê? Liberdade de comércio e navegação. Para poder enfiar seus produtos goela adentro de todo mundo, né? O Brasil também estava interessado em liberdade de comércio na região, porque se tivesse liberdade de comércio e navegação, nem o Uruguai, nem a Argentina dominassem a navegação ali, teria liberdade para os navios brasileiros entrarem pelo Rio da Prata, que vira Rio Paraná e tal, e conseguir ter contato com o interior. A Argentina então queria evitar, a Inglaterra queria então evitar que tanto o Brasil como a Argentina conseguissem dominar a região, porque aí poderia virar um empecilho, né? Uma ameaça ao domínio inglês sobre os países da América do Sul. Tá bom? Já para o Brasil e para a Argentina, a treta na região vai ser outra. Só que antes de falar das tretas e guerras na região, que é esse que interessa para nós, eu quero voltar aqui um pouquinho e observar com vocês o seguinte. Eu disse que o Brasil assume uma postura de dependência, de subserviência, ou seja, de se colocar numa posição
de aceitação em relação à dominação inglesa. Mas nem sempre foi assim, não foi assim no século XIX inteiro. Há momentos em que o governo brasileiro vai comprar briga com o governo inglês. E aí eu quero lembrar vocês de uma coisa importante. Em 1844, isso a gente já falou em aulas anteriores, em 1844 deixou de ser válido o Tratado de Navegação e Comércio. Por esse tratado, o Brasil concedia à Inglaterra vantagem de vender seus produtos dentro do Brasil por um imposto mais baixo que qualquer outro produto. Os ingleses pagavam só 15% de imposto, enquanto outros países que quisessem fazer comércio com o Brasil pagavam 24% de imposto. Nesse cenário, então, em 1844, o governo brasileiro faz uma lei, já que acabou o Tratado de Navegação e Comércio, chamada Lei Alves Branco. E essa Lei Alves Branco aumentou muito os impostos sobre os produtos importados, porque gerou uma taxa única para todos os países. O que variava era a porcentagem de imposto para cada produto. Então, produtos que interessavam ao desenvolvimento da economia brasileira pagavam imposto de mais ou menos 20%, e produtos que eram, vamos dizer, secundários ou supérfluos, pagavam imposto de até 70% de imposto. A média era 40% de imposto. Imagina, os ingleses antes pagavam 15% só e agora vão pagar em média 40%. Então isso deixou a Inglaterra muito descontente. Junto com isso, tem toda aquela questão que a gente já discutiu também nas aulas anteriores, quem não assistiu, assista, sobre a treta da Inglaterra tentar forçar o fim do tráfico negreiro no Brasil, para acelerar o fim da escravidão no Brasil, porque sem tráfico negreiro não entra escravo, sem entrada de escravos, os escravos que tinham aqui iam morrer, e a escravidão ia acabar naturalmente pela extinção de pessoas escravizadas mesmo. Não ia dar para renovar o estoque, como eles diziam na época, de gente escravizada. Então, o Brasil não cedia a essa exigência inglesa. Então, a Inglaterra vai forçando, vai pressionando, e o Brasil o tempo inteiro tendo que se virar para não ceder ao interesse inglês e continuar cobrando imposto alto do produto importado, não porque o governo brasileiro queria ajudar na industrialização do país, mas porque o governo brasileiro precisava desse imposto alto para cobrar imposto, para ter arrecadação, para conseguir ter grana na mão do governo para governar o país que é gigante. Então o governo Dom Pedro II estava tentando tirar dos impostos altos o dinheiro necessário para evitar revolta, para esmagar protesto, para manter a sociedade estabilizada. E a Inglaterra estava cagando para isso, a Inglaterra queria pagar imposto baixo. Então isso vai levando a uma treta, até que na década de 1860, ali por volta de 1864, 65, o governo da Inglaterra decide arrumar uma confusão muito forte aqui no Brasil. Essa confusão é chamada de Questão Christie. O que é a Questão Christie? É o seguinte, o embaixador inglês no Brasil era um cara chamado, acho que William Christie. E ele foi orientado pelo governo inglês a arrumar treta com o governo brasileiro para gerar um incidente diplomático. O que quer dizer um incidente diplomático? Uma disputa entre os dois países que não chegasse a um acordo sobre algum problema, alguma disputa em que os dois países não concordassem. E para quê? Para a Inglaterra tentar usar isso como uma ferramenta de pressão sobre o Brasil, para fazer com que a Inglaterra pudesse ameaçar o Brasil dizendo, olha, enquanto não resolver essa questão, que foi apelidada de Questão Christie, essa treta, enquanto não resolver essa questão, por exemplo, nós, a Inglaterra, não vamos comprar mais café brasileiro. Isso ia levar a uma puta crise econômica do Brasil. Não vamos vender produto industrial para o Brasil. Isso ia levar a uma puta crise econômica do Brasil que a Inglaterra conseguia aguentar. Porque como a Inglaterra era um país rico, ela conseguia aguentar um tempo sem vender seus produtos aqui. Mas aí a Inglaterra achava o quê? Que o governo brasileiro, porque dependia completamente da Inglaterra, não ia conseguir aguentar. Ia ter que dar o braço a torcer e dizer, tá bom, Inglaterra, nós vamos fazer o que vocês querem. E o que a Inglaterra queria de verdade? Que o Brasil cancelasse o tráfico negreiro, o Brasil já tinha cancelado com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Que o Brasil cancelasse a tarifa alfandegária Alves Branco, que cobrava imposto de até 70%, em média 40% sobre produtos industriais importados. Ou seja, a Inglaterra queria privilégio para pagar imposto baixo, para dominar a economia brasileira cada vez mais.
E o governo brasileiro foi resistindo, foi resistindo, foi resistindo. Olha a questão Christie, o que que é? O embaixador da Inglaterra arrumou uma treta dizendo o seguinte, teve 2 marinheiros ingleses que estavam desembarcando carga de navio, eles tiveram um dia de folga e ficaram bêbados e quebraram um monte de loja, arrumaram briga e confusão lá no Rio de Janeiro. Eles foram presos pela polícia e o Christie exigiu que eles fossem libertados falando que eles eram representantes diplomáticos do governo britânico, eram nada, eram só marinheiros de um navio inglês comercial normal, não tinha nem nada a ver com o governo britânico, e que por isso eles tinham direito a uma imunidade diplomática. Imunidade diplomática é um embaixador de um país, embaixador é quem é o representante de um país dentro de um país estrangeiro. Essa imunidade é esse representante de um país dentro de outro país, ele só pode ser julgado pelas leis do seu país de origem, para ele não ser pressionado. Então, por exemplo, o embaixador da Inglaterra no Brasil, ele não pode ser preso pela justiça brasileira e julgado pelas leis brasileiras, mesmo que ele cometa um crime. Ele tem que ser julgado por um tribunal inglês de acordo com as leis inglesas. Por quê? Que é para ele ter tranquilidade de representar o seu país sem correr o risco de ser preso só para fazer pressão e ele aceitar alguma coisa que o governo dele não quer. Entendeu? Claro que isso é só para altos cargos diplomáticos, não para marinheiros comuns. Mas o Christie queria humilhar o governo brasileiro, exigiu então a libertação dos caras, exigiu que que o governo brasileiro pedisse desculpas e pagasse uma indenização. Depois vai ter um outro episódio em que navios ingleses vão afundar perto do litoral brasileiro por acidente normal, sei lá se foi tempestade, o que foi que naufragou, e o Christie considerou que era culpa do governo brasileiro e exigiu indenização e pedido de desculpas. Claro que o governo brasileiro falou não, e foi para treta. E essa treta fez com que a Inglaterra e o Brasil chegassem a romper relações, chegassem a romper comércio, a bloquear comércio, a tirar os seus embaixadores um do país do outro para mostrar que o próximo passo era guerra. Você já imaginou o Brasil entrar em guerra contra a Inglaterra nessa época, que era a maior potência do mundo? Pois é. A questão Christie acaba se resolvendo por quê? Porque a situação começa a ficar ruim, tanto para a Argentina quanto para o Brasil. Desculpa, tanto para a Inglaterra quanto para o Brasil. Ficar ruim para a Inglaterra por quê? Porque começa a ficar muito tempo sem ter comércio com o Brasil, começa a ter prejuízo para a indústria inglesa. Começa a ficar ruim para o Brasil por quê? Ficar muito tempo sem vender café para a Inglaterra, começa a ter prejuízo para os grandes fazendeiros e a agroexportação brasileira. E além disso, o Brasil estava se envolvendo durante a década de 1860, para ser mais exato, em 1865, 64, 65, o Brasil começa a se envolver em 2 guerras, uma contra o Uruguai e outra contra o Paraguai. Então, para se envolver nessas guerras, o Brasil precisava de apoio do governo inglês, precisava comprar armas, equipamento militar, precisava de empréstimo de dinheiro, e era a Inglaterra que ia fazer isso. Mas não podia porque estavam tretados, estavam com relações rompidas. Então o que a Inglaterra propôs? Propôs uma situação para resolver a treta. O que a Inglaterra propôs para resolver a treta? Que ao invés do Brasil e a Argentina continuarem o Brasil e a Inglaterra continuarem em conflito, que eles escolhessem um árbitro, alguma autoridade de um outro país que pudesse julgar a questão e dizer quem tem razão. Como naquela época não tinha a ONU, não tinha nada disso de instituições internacionais, de diplomacia, a solução que tinha era essa, arrumar uma arbitragem. Beleza, a Inglaterra sugeriu e o Brasil aceitou que a arbitragem fosse feita pelo imperador da Áustria. O imperador da Áustria era sobrinho da rainha da Inglaterra, mas ele era primo também do imperador do Brasil. Por isso ele foi considerado alguém neutro o suficiente para julgar a questão. O Brasil aceitou e ele de fato julgou da maneira mais neutra possível, ali dentro dos parâmetros do direito internacional na época. E deu ganho para o Brasil na causa. Então a Inglaterra teve que pedir desculpa para o Brasil, tirou o Christie do cargo de embaixador e colocou outra pessoa e recuperaram as boas relações, assinaram um tratado, né, de estar em acordo e tal. A Inglaterra ajudou o Brasil na Guerra do Paraguai e o Brasil cancelou a tarifa alfandegária e se colocou de novo numa posição de dependência em relação à Inglaterra. Tá bom? Então agora vamos ver as guerras. Olha aqui. Então, olha só, vamos ver as guerras em que o Brasil se envolve na região. Ó. A grande treta aqui é a questão do Uruguai. Você está vendo que o Uruguai fica na margem oriental, na margem leste do Rio da Prata, enquanto a Argentina fica na margem oeste do Rio da Prata. Por isso que o Uruguai chama República Oriental do Uruguai, que é a margem leste do Rio da Prata aqui.
Isso significa, então, que um lado da foz é controle uruguaio, um lado da foz é controle argentino. Buenos Aires está aqui, Montevidéu está aqui. O lance aqui é o seguinte. Se vocês lembram, antes do se, vocês lembram que o Uruguai, quando o Brasil ficou independente, o Uruguai era parte do Brasil. Porque quando a família real portuguesa veio para cá, Dom João VI acaba invadindo o Uruguai, dominando o Uruguai, e quando o Brasil fica independente, o Uruguai é parte do Brasil. Tanto é que o Uruguai, em 1828, é o único país da América do Sul, da América Espanhola, que a guerra de independência não é contra a Espanha, é contra o Brasil. Porque sempre foi de um interesse muito grande do Brasil, e mesmo antes do Brasil ser independente, interesse de Portugal, controlar a margem oriental do Rio da Prata. Mas isso, né, não durou muito tempo, porque o Uruguai virou um país independente. Então a grande treta ali era o seguinte, o Brasil queria que o Uruguai tivesse um governo que não fosse aliado da Argentina, ou que fosse neutro ou fosse aliado do Brasil. E a Argentina queria que tivesse um governo no Uruguai aliado da Argentina para eles fecharem a navegação do Rio da Prata, cobrando altos impostos para qualquer navio que passasse por ali, porque ali é o quê? Ali é parte da fronteira, da divisa entre os dois países. E para penetrar no Rio da Prata tem que passar por dentro do território argentino. Então, quer dizer, enquanto o Brasil e a Inglaterra queriam a livre navegação na região, e para isso era crucial o Uruguai não ser aliado da Argentina. A Argentina queria fechar a livre navegação para controlar a entrada e saída de produtos e navios na região. Então ali sempre foi uma zona muito conflituosa. Então veja bem, sempre que o governo do Uruguai era um governo aliado da Argentina, que era o Partido Blanco, o Uruguai tinha dois partidos políticos principais. O Partido Colorado, que significa vermelho, e o Partido Blanco, que significa branco. E o Partido Blanco era aliado da Argentina, e o Partido Colorado geralmente era neutro em relação às tretas Brasil e Argentina, e era às vezes até mais favorável a uma aproximação com o Brasil. Mas o lance é o seguinte, sempre que o Partido Blanco estava no poder, a tendência era que se aliasse com a Argentina. Então por isso que vai acontecer isso aqui, ó. Em 1851, Oribe é o presidente do Uruguai e vai tentar fechar um acordo com a Argentina para dominar a região. Então o Brasil invade o Uruguai para derrubar o governo do Uruguai à força. Então é guerra contra Oribe. Aí quem era aliado do Oribe? Oribe era o presidente do Uruguai. O presidente Rosas, que era presidente da Argentina. Então, o que vai acontecer? A Argentina vai tentar defender seu aliado. E aí a guerra contra o Uruguai vira também uma guerra contra a Argentina em 1852. Guerra contra Rosas. Percebe? Então, é sempre assim essas tretas. Agora, a maior treta é essa aqui, ó, a Guerra do Paraguai. Inclusive, essa guerra contra a Aguirre, que é outra vez uma guerra do Brasil contra o Uruguai, tem a ver com o Paraguai dessa vez. Porque aí eu preciso lembrar uma coisa importante que a gente estudou quando conversou sobre as independências da América Espanhola. O que é que a gente conversou sobre as independências da América Espanhola? A gente conversou que o Paraguai, por ser uma região, vou usar o mapa, olha aqui onde está o Paraguai, por ser uma região que é isolada no interior, não tem saída para o mar, a única saída do Paraguai para o mar é usando o Rio Paraguai e o Rio Paraná, que se encontram aqui com o Rio Uruguai e formam o Rio da Prata, então daqui para frente é Rio da Prata. O Paraguai, desde a sua independência, começa a fazer uma política de tentar três coisas, desculpa. Reforma agrária, para dividir as terras, para que a população paraguaia tenha terra para plantar, subsistência, desenvolvendo o mercado interno. Estímulo ao mercado interno com educação e blá blá blá. Enquanto o Brasil tinha 95% de analfabeto, o Paraguai tinha 30% de analfabeto nessa época.
porque é um país que investiu pesadamente em questão de desenvolvimento social e desenvolvimento do mercado interno. E o governo do Paraguai vai estimular o desenvolvimento da industrialização. Então o Paraguai vai chegar a desenvolver indústria bélica, indústria de navios. Veja bem, não tem nem saída para o mar e fabrica navio, mas fabrica para quê? Para navegação na bacia do Rio da Prata, no Rio Paraguai e no Rio Paraná, e para tentar ter saída para o mar. O problema é que o Paraguai não conseguia ter uma saída para o mar, então era sempre meio precário. Por quê? Ou o Paraguai ia usar o porto de Montevidéu, ou ia usar o porto de Buenos Aires. E pagava imposto pra caramba, por quê? Porque pagava imposto como se fosse, e era, um país estrangeiro, era importação e exportação. Então o que o Paraguai queria exportar, pagava imposto ou em Buenos Aires ou em Montevidéu. O que tinha de matéria-prima e recursos tecnológicos que o Paraguai queria importar para desenvolver sua indústria, também pagava imposto ou em Montevidéu ou em Buenos Aires. É por isso que nessa época aqui, ó, em 1864, quem governava o Paraguai era um cara, um ditador, mas um ditador com uma mentalidade bastante progressista em termos econômicos, de industrialização e desenvolvimento social do Paraguai, chamado Solano Lopes. Era o ditador do Paraguai, o presidente da República. Ele era amado pelo povo paraguaio. Solano Lopes era visto como uma espécie de herói da pátria. Então, sim, ele era um ditador, por quê? Porque centralizava e concentrava o poder nas suas mãos, porque não tinha democracia no Paraguai, mas ele era um ditador populista, então ele era amado pelo povo. Se eu perguntasse ao povo do Paraguai, você votaria no Solano Lopes para presidente? O povo diria sim, sem nem pensar. E o Solano Lopes seria eleito por quantas eleições ele concorresse. Mas ainda assim era uma ditadura, ainda assim era um governo centralizado, ainda assim era um governo autoritário. Mas era um governo altamente popular que estava tornando o Paraguai um país bastante desenvolvido e bastante industrializado, não para o padrão europeu, pelo amor de Deus, para o padrão da América do Sul. O Paraguai não tinha dívida externa, para você ter uma noção. Tinha ferrovia própria. As ferrovias que foram construídas no Brasil era tudo ou indústria americana, estadunidense, ou indústria inglesa. O Paraguai fabricava suas próprias ferrovias. Então era um negócio bastante impressionante para o nosso cenário aqui sul-americano. Por isso que muita gente, erroneamente, costuma dizer assim, é por isso que a Inglaterra vai fazer a guerra do Paraguai, vai estimular Brasil e Argentina a fazerem guerra do Paraguai, porque o Paraguai estava virando concorrente da Inglaterra, pelo amor de Deus, né? O Paraguai comparado com a Inglaterra estava engatinhando. É quase dizer que o Paraguai concorre com a Inglaterra, é quase igual dizer que numa corrida de carros, um Fusca concorre com uma Ferrari. Não estão nem no mesmo patamar. Mas era um perigo para a Inglaterra, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque o Paraguai podia virar um dia uma potência, mas mais importante que isso, o Paraguai podia servir de exemplo e influenciar a política do Brasil e da Argentina. E gerar industrialização no Brasil e na Argentina. Aí sim era uma ameaça para a Inglaterra. Aí sim era um perigo para a Inglaterra. Porque se Brasil e Argentina se industrializassem, aí os ingleses estavam lascados. Porque aí são países gigantes, com muita matéria-prima, muito mercado consumidor, muito recurso natural, aí seria outra história. Mas enfim, vamos lá para o Paraguai de novo. O Solano Lopes, então, ele tinha um projeto que era de transformar o Paraguai no chamado Grande Paraguai. O plano dele, você está vendo essa linha que está em rosa aqui? Então, o plano do Solano Lopes era fazer isso aqui, ó. O Grande Paraguai, ó. O Grande Paraguai, ó. 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 Mais ou menos assim. Para ter saída para o mar. Então ele ia dominar um pedaço da Argentina e um pedaço do Brasil para ter saída para o mar. O Grande Paraguai. O cara era ambicioso, o cara estava com sangue nos olhos. Só que ele não fez nada ainda para atacar o Brasil. O que ele fez? Como ele não tinha condições nem militares nem econômicas de construir o projeto do Grande Paraguai, o que o Solano Lopes fez? Ele faz um acordo com o Uruguai. Qual foi o acordo? O presidente do Uruguai na época era esse tiozão aqui chamado Aguirre. O acordo foi do Paraguai e do Uruguai. O acordo dizia o seguinte, que o Paraguai ia dar apoio militar e econômico para o Uruguai. Em troca do quê? Se o Uruguai, por exemplo, fosse invadido pelo Brasil ou pela Argentina, ou se o Uruguai tivesse problemas, enfim, para manter a sua independência, o Uruguai ia ter a ajuda do Paraguai, que era a maior potência industrial e militar da América do Sul nesse período.
É engraçado falar isso, sabendo que o Paraguai virou, mas o Paraguai virou o que virou em termos de precariedade e problemas econômicos e sociais por causa da destruição causada pelo Brasil na Guerra do Paraguai. Mas enfim, em troca, o que o Uruguai daria para o Paraguai? Daria livre passagem em Montevidéu. Ou seja, garantiria que os produtos paraguaios que fossem ser exportados ou os recursos que o Paraguai fosse importar, eles poderiam entrar livremente sem pagar imposto de importação e exportação. Então era um acordo. E isso ameaçava o Brasil, ameaçava a Argentina e ameaçava a Inglaterra. Por isso, então, vai acontecer o quê? Em 1864, no meio dessa confusão toda, o Brasil vai invadir o Uruguai. O Brasil vai invadir o Uruguai para tentar derrubar o presidente Aguirre, que era aliado do Paraguai. Para deixar o Paraguai sem aliados e sem saída para o mar, para fazer o Paraguai se enfraquecer e não ser uma ameaça ao Brasil. Entendeu? Por isso que antes aqui, ó, antes da Guerra do Paraguai, está a guerra contra Aguirre, porque o Brasil invadiu o Uruguai, derrubou o presidente Aguirre e vai colocar um outro presidente no Uruguai que seja aliado do Brasil. Por isso que, a partir de 1865 e 66, na Guerra do Paraguai, vai ser uma tríplice aliança, que vai ser a aliança de Brasil, Argentina e Uruguai, porque o presidente do Uruguai, que era aliado do Paraguai, foi derrubado pelo Brasil. A Guerra do Paraguai começa quando? Quando o Paraguai reage para apoiar o Uruguai e ao invés de ir lá para o Paraguai para ajudar o Paraguai, ao invés de o Solano Lopes, presidente do Paraguai, mandar o exército paraguaio ir lá no Uruguai para ajudar o Uruguai contra o Brasil, o Solano Lopes já decidiu invadir o Brasil logo de uma vez. E a primeira fase da Guerra do Paraguai é o Paraguai expandindo. Dá uma olhada. Deixa eu tirar aqui as minhas anotações. Vamos limpar o rolê. Como é que eu limpo mesmo? Apagar as anotações do slide. Então, ó, a primeira fase está aqui. Ó. Você está vendo isso? Tudo que está dentro dessa linha tracejada rosa é a máxima extensão do controle paraguaio, ou seja, são as regiões do Brasil e da Argentina que o Paraguai invadiu. O Paraguai invadiu, dominou toda essa região aqui. Era o Grande Paraguai sendo colocado em marcha, né, para virar uma realidade. Então, na primeira fase, como o Brasil e a Argentina estavam muito improvisados militarmente ainda, e como o Paraguai tinha indústria bélica, tinha ferrovias e tinha uma força militar bem maior, o que é que vai acontecer? O Paraguai parte para cima com tudo e domina todo esse negócio aí. Aí o que vai acontecer? O Brasil vai entrar no desespero. Para tentar fazer frente ao Paraguai, o governo Dom Pedro II vai até estimular que escravos se alistem para o exército, e aí o governo pagava pela liberdade deles para os donos do escravo para eles lutarem no exército brasileiro. Lembra que eu falei que o exército inclusive vai ficar a favor da abolição da escravidão, por causa da participação dos negros na Guerra do Paraguai? É por isso, porque o Brasil tomou pau no começo e ficou desesperado, porque os bonitinhos de classe média não queriam mais ir para a guerra, porque estavam tomando pau, estavam morrendo, sendo massacrados pelas forças paraguaias, e aí quem vai? Quem vai é os pobres, quem vai é os pretos, quem vai é os escravos, porque é isso, pobre é bucha de canhão no Brasil, mestiço e negro é bucha de canhão no Brasil, bucha de canhão é aquele que vai na frente da explosão, entendeu? E aí o que vai acontecendo? Vai acontecendo que com o passar do tempo, o Paraguai atinge o seu máximo domínio, só que o Brasil vai reagir. Vai reagir por quê? Porque vai fazer a tríplice aliança com a Argentina e o Uruguai. Vai reagir porque vai conseguir ficar de bem com a Inglaterra, vai receber empréstimos, armas, equipamentos militares, treinamento dos ingleses. Isso inclusive vai fazer uma nova ideia filosófica chamada positivismo, que era uma ideia que estava na moda na Europa, estava na moda na Argentina também, que tinha forte contato cultural com a Europa, que era a ideia de que um país só seria moderno e desenvolvido se desenvolvesse a ciência, a tecnologia e a indústria. Então que o exército brasileiro vai absorvendo essas ideias do positivismo e vai achando que o Brasil, que é um país com escravidão, um país com agroexportação, um país com latifúndios, é um país atrasado, e que o exército tem que ser positivista e
e liderar o Brasil rumo à modernização. Você percebe que está nascendo aí a tendência do exército brasileiro de tentar interferir na política para fazer ditadura militar. Inclusive, como é que vai acabar o segundo reinado? Como é que Dom Pedro II, que ficou 49 anos no poder, vai ser derrubado? Por um golpe militar. Influência das ideias positivistas que penetraram na mentalidade do comando do exército brasileiro e dos oficiais brasileiros durante a Guerra do Paraguai, para eles pensarem o quê? O Brasil é atrasado porque não segue o positivismo. E a única força positivista capaz de tirar o Brasil do atraso é o exército. Então isso vira salvacionismo, que é uma outra ideologia militar do Brasil, que é de que o exército é a única força capaz de salvar o Brasil do atraso. Vai vendo a loucura que é esse rolê. Pois bem, então quer dizer, o exército vai virar positivista, salvacionista, vai começar a considerar o segundo reinado um atraso, responsável pelo atraso, pela falta de modernização do Brasil. O exército vai começar a virar uma força a favor da república positivista, contra a escravidão, a favor da abolição. Então olha a instabilidade política dentro do exército e dentro do cenário do Brasil que a Guerra do Paraguai vai causar. Mas não para por aí. Com o apoio da Inglaterra e a formação da Tríplice Aliança, o Brasil e a Argentina conseguem virar a guerra. Essa é a segunda fase da guerra, em que as forças paraguaias vão ser expulsas do território brasileiro e argentino. E a terceira fase da guerra é Brasil e Argentina, o Uruguai quase nada, a Argentina quase nada. Mas Brasil e Argentina vão invadir o Paraguai. E a quarta fase é a derrota do Paraguai. Solano Lopes vai para o campo de batalha, o presidente do Paraguai, para liderar os seus exércitos e tal. Ele morre no campo de batalha. É um caos esse negócio, essa fase da guerra aí, essa quarta fase. Mas o Paraguai é derrotado. Com a derrota do Paraguai, mano, não sobrou nada lá. 70% da população masculina entre 12 e 60 anos de idade, que são os homens que foram para a guerra, morreu no Paraguai. 70% da população masculina em idade de juventude e em idade adulta morreu. Até hoje tem um desequilíbrio entre homens e mulheres no Paraguai, que tem muito mais mulher que homem, porque ainda não se recuperou o equilíbrio da população. Segundo, vários territórios o Paraguai perdeu, ou para o Brasil ou para a Argentina. Por exemplo, essas áreas que estão aqui, ó, listradinhas no mapa, são áreas que até hoje o Paraguai exige que sejam devolvidas, porque são terras paraguaias que foram tomadas na Guerra do Paraguai. Ó. O Paraguai original incluía tudo isso aqui que está listrado de rosa. Isso aqui pelo Tratado da Tríplice Aliança, ou seja, o tratado que pôs fim à Guerra do Paraguai em 1870, essa região do Chaco era paraguaia e passou a ser argentina. Então o Paraguai perdeu mais da metade do seu território para o Brasil e para a Argentina. Dentro do Paraguai, grande parte das terras paraguaias deixaram de ser terras públicas ou terras de reforma agrária e passaram a ser dadas para dadas entre aspas, né, vendidas a um preço de banana, para grandes fazendeiros brasileiros. A indústria paraguaia foi destruída durante a guerra, as ferrovias paraguaias foram dadas para a Inglaterra, por causa do apoio que a Inglaterra deu para a Tríplice Aliança, e o Paraguai virou um país bastante devastado, que não se recuperou completamente, nem do ponto de vista humano, nem do ponto de vista econômico até hoje. Agora, quais as consequências dessa guerra para o Brasil? Para o Brasil as consequências também não foram boas. Nós temos agora um exército republicano e positivista que gradualmente vai deixar de apoiar o segundo reinado e vai começar a querer apoiar a república. Então é por isso que o nosso próximo assunto qual que é? Nossa próxima videoaula qual que é? O declínio e o fim do império no Brasil, quando vai ter a proclamação da república. Segundo, fortalece o movimento abolicionista, porque os negros lutaram na guerra e nem o exército, nem a sociedade, as pessoas com um pouco mais de consciência vão começar a achar que os negros podem continuar sendo escravos. Terceiro, crise econômica fodida no Brasil, aumenta a dependência e a dívida externa com a Inglaterra. Quarto, nós temos um cenário, então, em que os descontentamentos contra Dom Pedro II e sua política começam a aumentar. E isso vai ganhando força, um movimento chamado Movimento Republicano, que em 1870 vai criar o primeiro partido republicano do Brasil, que é o Partido Republicano Paulista. Tá bom? Então aí está o começo do fim do segundo reinado. A Guerra do Paraguai é um elemento decisivo para isso. Tranquilo, minha gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente encerra por aqui essa nossa aula sobre política externa brasileira no segundo reinado. E no próximo encontro de História do Brasil, a gente vai discutir
o fim do Segundo Reinado, a crise e o fim do Segundo Reinado. Obrigado, gente. Um abração para vocês. Até a próxima.